Meus irmãos em Cristo, mais uma vez nós estamos aqui para juntos, uma vez mais, aprendermos uma porção sagrada. Eu sou o pastor Eudson Paul e em nome dos meus pastores Amarildo Martins e Divino Bispo Leandro, vos cumprimento na doce e agradável paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos aprender um pouco mais. Hoje nós vamos estar no versículo 6 do capítulo 5 de Mateus. Hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os que buscam o reino com a necessidade equivalente da fome e da sede. Isso foi o que Jesus escreveu lá em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque estes serão saciados, ou porque serão saciados. Meus irmãos em Cristo, esse é um versículo muito importante, é um dos mais importantes do Sermão do Monte, que nós vemos no capítulo 5, 6 e 7. Esse é um dos mais importantes e é dele que nós vamos hoje tirar algumas lições maravilhosas. Por exemplo, no primeiro ponto que nós iremos meditar, é que a condição fundamental para uma vida santa em todos os aspectos é ter fome e sede de justiça. Então, aqui nós já temos uma condição base, nós já temos aqui uma condição de alicerce no que diz respeito ao reino, no que diz respeito à vida santa. Então, a base ou os aspectos fundamentais é termos esse desejo em prioridade, porque é o que vemos lá em Mateus capítulo 6 e versículo 33, lá nos dá uma prioridade neste aspecto vivido da vida do reino, porque lá diz, busquem o quê? Mas lá vai ter a prioridade, busque em primeiro lugar, é uma prioridade do reino, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essa justiça do reino que nós vamos buscar, que não é a justiça humana, que não é a justiça que estamos acostumados a ver no território brasileiro, não é essa justiça, é a justiça do reino, é aquilo aquilo que foi imputado na vida de Abraão, essa justiça, não é a justiça legalista, é a justiça do reino, os princípios. E aí nós vemos esse mesmo princípio, esses mesmos fundamentos, essa tal fome. Quando o Senhor compara esses princípios a uma necessidade básica, elementar, fundamental da vida humana, é porque é algo muito forte. Quando nós estamos com fome, o que nós fazemos? Nós largamos tudo. Quando nós estamos com sede, da mesma forma, nós largamos tudo e vamos atrás do alimento, vamos atrás da água e vamos resolver, porque são princípios, são necessidades básicas e fundamentais. Nós vemos essa tal fome, agora aplicando para o modo espiritual, lá em Moisés, lá em Êxodo capítulo 33, versículo 13, quando nós vemos Moisés diante de Deus, e ele diz, se me vês, agrada, revela-me os teus propósitos. Isso foi que Moisés está dizendo, olha, eterno, ó Todo-Poderoso, se o Senhor me viu, se o Senhor se agrada de mim, então me revela os teus propósitos, me revela os teus projetos no que diz respeito a este povo, me revela os detalhes, os teus propósitos, porque muito me interessa, muito me importa, para que eu te conheça. E aí o detalhe, eu quero te conhecer, mas ele diz, e que eu continue, eu quero te conhecer, mas que eu continue sendo aceito por ti. Louvado seja Deus, eu quero te conhecer, eu quero continuar, e eu quero ser aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Isso nós estamos vendo a fala da grande liderança, Moisés, né? O mesmo Moisés, ou Davi, o mesmo Moisés lá no capítulo 33, em versículo 18 de Êxodo, lá está dizendo, peço que mostre-me a tua glória, mostre-me a tua glória. E aí nós vemos que Moisés viu apenas pela fenda da rocha, e nós vamos ver que foi um pedido que ele viu, que ele pediu, e esse pedido foi atendido lá em Mateus, quando nós vemos os discípulos vendo Jesus reunido lá na transfiguração do monte.
ele viu Moisés e viu Elias. Então esse pedido foi mostrado, sim, lá mais na frente. Mas aqui não foi mais Moisés. O desejo de Moisés era conhecer cada vez mais. Também nós vimos esta fome, esta sede em Davi, exemplo dos nossos patriarcas. Lá no Salmo 42, versículo 1 e 2, quando ele diz, e ele faz uma analogia, ele diz: como a corça anseia por água corrente, a minha alma anseia por ti. Meus irmãos, não dá tempo de nós entrarmos nos detalhes da corça, mas a corça é um animal muito importante e que temos grandes lições espirituais que poderíamos tirar, que poderíamos mergulhar, mas pode ser, quem sabe Deus nos permitir um outro momento. Mas quando Moisés traz essa analogia, porque este animalzinho, ele realmente suspira pela água, ele almeja a água, é a água nós tiramos grandes lições deste animal, mas nós não vamos entrar nisso agora. E ele diz, como a corça suspira pela água, assim a minha alma anseia por ti. E você sabe que a alma ela gosta dessas coisas estereótipas, ela gosta desses anseios que a vida proporciona, mas aqui ele está dizendo, a minha alma suspira, ela anseia por ti. A minha alma tem sede de Deus. Ele está dizendo, olha, da mesma forma que o meu corpo tem uma necessidade profunda de beber, sobretudo quando nós estamos na guerra, e a sede vem, e eu desejo pela água. Ele está dizendo a mim, da mesma forma, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aí ele diz, aí ele faz mais uma pergunta: quando poderei entrar para me apresentar a Deus? Quando? O mesmo salmista, lá no Salmo 63, 1 e 2, ele vai dizer: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, buscarei atrás, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, da mesma forma que uma terra seca, exausta e sem água almeja pela chuva. É isso que ele está dizendo, a minha alma, eu tenho esta sede, de Deus, eu tenho esta sede de Deus. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Ó Deus, eu te busco intensamente. Isso é ter sede de Deus. Isto nós encontramos, nós já vimos em Moisés, vimos em Davi, nós vimos também esse anseio, esse desejo no apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículos 8 a 10, quando ele diz, com suprema mas que por isso eu considero tudo como perda. Paulo está falando assim, todo o meu conhecimento, tudo o que eu já conquistei como fariseu, tudo que eu já conquistei como estudiosos da lei, eu considero tudo isso como perda. Todo aquele apogeu, todo aquele status, eu considero tudo como perda. Aí ele diz, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Ele está dizendo, o reino é melhor que toda aquela minha conquista. O reino é melhor que tudo que eu já vivi, com os status, com a aparência, com as conquistas. O reino é melhor. Comparado com a tua suprema grandeza, eu considero tudo, eu abro mão de tudo, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo. Isso é quando nós compreendemos o que é reino. E aí ele continua dizendo, e ser encontrado nele, ou seja, eu quero ser encontrado neste reino, eu quero ser encontrado em Jesus, não tendo minha própria justiça, não com os meus méritos, os méritos conquistados, os méritos que procedem da lei. É isso que ele está dizendo. Eu não quero ser encontrado nesta justiça, mas que eu sim me encontre na justiça que vem pela fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na
fé. Essa justiça que Paulo está falando. E ele continua dizendo: eu quero conhecer Cristo, e eu quero conhecer o poder da ressurreição, e eu quero conhecer a participação em seus sofrimentos. Eu quero viver esta experiência. É isso que Paulo está falando. Eu quero viver esta experiência inigualável, esta experiência sem igual, tornando-me como ele em sua morte. Meus irmãos, isso é profundo demais, meus queridos. Isso é muito glorioso. Veja o que é ter fome e sede de justiça. Isso é muito profundo. Ter fome e sede de justiça, queridos irmãos, é o estado espiritual do cristão durante toda a vida. E isso, este estado espiritual do cristão em toda a sua vida, dependerá de quê? Da sua fome, dependerá da sua sede pela presença de Deus. O teu sucesso espiritual vai depender desta fome, vai depender desta sede, do quanto você deseja. Se comparando essas necessidades com as coisas espirituais, o quanto você deseja, o quanto você prioriza. Isso nós vemos em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29, quando ele diz: e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão. Mas ele coloca uma condição, um se o procurarem de todo o coração e de toda a sua alma. Se o procurarem, vocês os acharão. Se o procurarem com o mesmo afinco, com o mesmo afinco que quando a gente está com fome, a gente procura o alimento. Quando nós estamos sedentos, a gente larga tudo, para tudo. Para tudo. É questão de sobrevivência. Assim é a nossa vida espiritual. Nós precisamos, o estado espiritual da nossa vida depende dessa busca. Depende da palavra de Deus, daquilo que está registrado lá no Salmo 119, que coisas lindas, da palavra de Deus, o anelo, o anseio de estar e viver. Nós dependemos, esse estado espiritual depende da justiça de Deus, porque Jesus disse no versículo que nós estamos meditando: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. São bem-aventurados, mas veja bem, o bem-aventurado é porque essas pessoas abriram mão de tudo, eu quero mais Deus, eu quero mais Deus, eu quero mais Deus, eu quero mais dessa justiça. Ele fala assim: bem-aventurado és. Se você tem essa sede, esta fome, és bem-aventurado. O nosso estado espiritual, a nossa saúde espiritual depende também do quanto nós desejamos e almejamos a sua volta. Isso é que Paulo escreve lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Ele diz: agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E aí ele fala de algo que ele já olha e ele já contempla uma proposta fina. Mas ele diz: mas ele não vai dar só a mim. Ele não está reservando só a mim a coroa da justiça. O reto juiz que ele vai me dar, ele não está reservando sobre mim. Ele diz: e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Seja apaixonado pela volta de Jesus, sonhe com a volta de Jesus, sonhe com essa presença do Senhor, mas deseje com fome, com sede. Ora, vem Senhor Jesus. Esse é o ponto. Ainda, nós temos um segundo tópico que diz: a fome que o cristão tem das coisas de Deus pode ser destruída pelas preocupações, pelas aflições. Então esta fome de Deus, ela pode ser destruída pelas aflições, pelas preocupações do mundo, pelo engano das riquezas. Isso é que Mateus diz lá em capítulo 13, versículo 22, quando ele diz que a semente caiu entre os espinhos, e que é comparado àquele que ouve a palavra de Deus, mas ele tem porém, as preocupações da vida, o engano das riquezas o sufocaram, tornando infrutífero. O apetite foi destruído.
O apetite também é destruído pela ambição das coisas materiais. Isso Marcos diz lá no capítulo 19. As preocupações desta vida, mais uma vez ele repete, os enganos das riquezas e os anseios de outras coisas. Essas outras coisas entram tanto. Nós poderíamos colocar tanto aqui, os entretenimentos, tanta coisa que nós poderíamos colocar aqui, meus irmãos, tanta. Aqui cabe tudo. E outras, e os anseios de outras coisas, ou seja, tudo que não é aquilo que nós ministramos, que não é a palavra, que não é a volta de Jesus, que não é a sua justiça, tudo, os outros são outros, e essas outras coisas sufocam e nos tornam também infrutífero. Também os prazeres do mundo nos tornam infrutífero, nos destrói a fome e a sede. Isso João, capítulo 15, versículo 4, quando ele diz, o próprio Jesus disse, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Você precisa permanecer em Cristo. Precisamos permanecer em Cristo, senão nós não teremos êxito, não teremos sucesso. Também, quando a fome de Deus cessa em nós, também gera morte. Nos tornamos infrutíferos, nos tornamos mortos. Isso é que Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 21, quando ele diz, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, ou seja, o pecado nos tira o apetite, o pecado nos tira a fome, o pecado nos destrói espiritualmente. Mas a parte B deste versículo diz, mas também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim como o pecado reina e traz morte, também a graça mediante Cristo Jesus nos traz vida, entenda, compreenda. E então, meus irmãos, é indispensável que sejamos, tão indispensável que sejamos sensíveis ao Espírito Santo, porque é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence. E o convencer aqui, queridos, é muito profundo, porque o convencer aqui é com provas, é com elementos condenatórios. Ele nos mostra que somos pecadores, nós somos convencidos. Da mesma forma que você pega alguém que cometeu um crime, e aí você, mediante prova, mostra que ele praticou, e ele não tem como negar mais, a não ser confessar. Da mesma forma, o Espírito de Deus nos convence que somos falhos. O Espírito de Deus nos convence que somos pecadores. O Espírito de Deus nos mostra que necessitamos. Então, queridos irmãos em Cristo Jesus, precisamos sermos convencidos de que somos pecadores, de que estamos na morte, que poderemos, este mundo é morte, este mundo é tenebroso, este mundo jaz no maligno, mas a nossa sede em Deus nos fará viver. Tenha sede de Deus, tenha desejo, tenha fome, da mesma forma que você tem fome, que você tem sede, tenha esses elementos agora como prioridade em Deus. Tenha agora como elementos prioritários em Deus. Tenha fome de Deus. Tenha sede de Deus. Tenha sede pela palavra. Não cesse da palavra. Queira mais da palavra. Faça isso e você vai ver que o Senhor vai agradar, saciar o desejo do teu coração. Amém, meus irmãos em Cristo? Se essa palavra falou ao seu coração, dê um like, dê um joinha, assine o sininho e você vai ver que será uma bênção cada vez mais para a sua vida. Amém, meus irmãos? Que o Senhor os abençoe. Um grande abraço. Aquele abraço. Amém?